Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 11ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula vamos dar continuidade ao nosso exemplo sem a utilização de useContext. Então nós criamos rapidamente o nosso projeto, nosso arquivo exemplo07, com apenas um componente, o componente principal. Eu preciso criar mais 3 componentes. Então assim, o que eu farei? Vou tirar do zoom rapidinho. Antes da opção de exportar, eu irei criar o meu componente camada 1. Então, comentário, componente, camada 1. Function, camada 1, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Beleza. Aqui nesse componente, eu vou definir aqui um retorno, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula, até vou dar um zoom, para vocês não se perderem também. E aqui eu vou ter uma div. Nessa div, para a gente poder saber qual componente estamos manipulando, eu vou adicionar aqui um estilo. Então, vou colocar aqui o comando style, igual, abrir 2 chaves e fechar também 2 chaves. E aqui vamos colocar então, inicialmente um background color, 2 pontos, abre e fecha apóstrofos red, vírgula, vou definir uma largura também, 2 pontos, abre e fecha apóstrofos, 500 px, legal, vírgula, vou colocar uma altura também, que é um height, certo, de 500 px. Muito bem. E nós vamos chamar este componente aqui no nosso principal. Então, se quiser até remover o H1, fiquem à vontade. Para chamar um componente dentro de outro, a gente coloca o sinal de menor. Já aparece aqui no meu VS Code os comandos. Está aqui, camada 1, barra, sinal de maior. Muito bem. Vou salvar, vou no navegador e está aqui. Nós temos então um quadrado vermelho. Agora nós temos que criar o nosso terceiro componente, que é o camada 2. Vamos lá então, VS Code. Se quiserem ganhar um tempinho, vocês podem estar copiando o nosso componente camada 1, colocando aqui embaixo. Só fica ligado que tem que trocar o nome da função. Ao invés de ser camada 1, vai ser camada 2 aqui. O comentário também vou trocar. A cor de fundo também vou trocar, ao invés de ser red, vai ser um green. Muito bem. Também vou colocar um tamanho diferente, um pouquinho menor. Pode ser uns 400 pixels de largura e de altura também. Muito bem. Legal. E agora, pessoal, o que vai acontecer? A nossa camada 1 ela vai estar chamando a camada 2. Então, entre as divs da camada 1, vou colocar aqui o sinal de menor, camada 2, barra sinal de maior. Podemos salvar e testar. Temos então aqui a camada 2 em verde. Porém, não ficou muito legal. Então, eu vou adicionar aqui uma margem. Vai ficar mais interessante, No meu estilo da camada 2, vírgula, margem, 2 pontos, abre e fecha apóstrofos, 50 px. Assim vai ficar legal. Vou salvar, vou no navegador. Ótimo. Só deu um pequeno probleminha aqui de margem, isso a gente já arruma. É só ir lá na nossa camada 1. Muito bem. Lá na camada 1, a gente vai adicionar a característica display, 2 pontos, abre e fecha apóstrofos, inline block. Muito bem. A camada 1 tendo o display inline block, aí fica mais interessante, fica bonitinho o nosso margem top. Perfeito. Então, agora vamos lá para o VS Code. Show de bola. Podemos criar o nosso último componente. Eu vou copiar a nossa camada 2. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, trocar aqui
para componente camada 3. E a cor de fundo vai ser amarelo. Então, yellow. E vou trocar também a largura e a altura. Ao invés de ser 400, 300. Muito bem. Importante, a camada 3 tem que ser chamada dentro da camada 2. Então, sinal de menor, camada 3. Barra, sinal de maior. Salvando, indo no navegador. Legal? Aqui, novamente, tem que colocar o display. Então, para fechar, lá na nossa camada 2, vírgula, display, 2 pontos, abre e fecha apóstrofos, inline, block. Salvando, navegador, agora está perfeito. Muito bem. Então tá, pessoal. Agora eu tenho meus 4 componentes e a minha ideia é, aqui no componente principal, onde tem a parte branca, eu preciso criar uma variável e exibir aqui dentro da minha camada 3. Como fazer isso? Bem, utilizamos uma coisinha chamada props, que são as propriedades. Então, lá no VS Code, vamos lá para o nosso componente principal. Muito bem, antes do return, até vou dar um zoom, eu vou criar uma variável. Então, vou colocar aqui, ó, let texto igual apóstrofos. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, enviando informações. Certo. Como é que a gente envia essa informação? Bem, inicialmente, aqui onde eu tenho a minha camada 1, eu posso colocar uma espécie de parâmetro. Então, eu vou abrir chaves aqui dentro e vou colocar, por exemplo, a palavra texto. Certo? Quando eu tenho isso aqui, quer dizer que quando eu for chamar a minha camada 1, eu posso passar uma característica chamada texto. E esse texto ele pode ter qualquer informação. Então, se eu colocar aqui texto igual abre e fecha chaves texto, eu estou dizendo o seguinte, eu estou criando uma propriedade chamada texto e esse texto ele recebe essa minha variável, que contém enviando informações. Esse valor aqui pode ser outro, tá, gente? Poderia ser palavra, informação, propriedade. Eu vou manter o mesmo nome da variável só para ficar, no caso, um exemplo mais fiel ao que eu uso no dia a dia na hora de criar meus projetos. Mas se quiser colocar outros nomes, não tem problema. Então, muito bem. Agora faremos o seguinte. A camada 1 tem acesso ao texto, que contém a frase enviando informações. Eu preciso passar isso agora para a camada 2. Então, lá na camada 2, texto igual, abro e fecho chaves, vou escrever texto. Aqui na camada 2, dentro do parênteses, eu abro chaves e coloco o texto. Pronto. A camada 2, que é o meu terceiro componente, já tem acesso à minha variável de texto, que foi criada lá na principal. Agora, eu vou aqui na camada 3, texto igual, abro e fecho chaves, texto. Muito bem. E aqui embaixo, dentro do parênteses, abro e fecho chaves, texto. Muito bem. Agora a gente vai ter acesso a exibir dentro do nosso componente camada 3. Então, deixei aqui do zoom. Entre as minhas divs, legal, eu posso colocar aqui um P, um parágrafo, abrir chaves e colocar o meu texto. Muito bem, vamos salvar e vamos testar. Navegador, olha só que bacana, gente. Enviando informações. Então, está aqui. Até se você quiser fazer um teste bacana, nós podemos estar diminuindo um pouco a largura do navegador e do VS Code. Só para fazer um teste, ó. Se eu for aqui em cima, no meu componente principal e alterar o valor desse texto, para, por exemplo, ó, aprendendo hooks. Salvando, ó. Tá aqui, ó. Automaticamente o meu render ele é executado.
Então eu crio no componente principal, o principal ele envia para o camada 1, o camada 1 envia para a camada 2 e a camada 2 envia para a camada 3, na qual a gente consegue exibir o nosso texto, certo? Então na próxima aula a gente vai aprender a trabalhar com o nosso use context para conseguirmos fazer essa atividade de maneira mais fácil, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.